Fala pessoal, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo porque tem muita gente, né, que tem falado assim, só se tiver indicação, só se no ROV só entra se tiver o QI, né, quem indique. Essa história é muito interessante, eu acho ela muito interessante pelo seguinte: eu passei por essa situação também na época que eu quis entrar, em que eu descobri sobre a ROV, que eu era da Marinha, né? E eu fiz um processo seletivo numa empresa e eu vi lá um monte de gente conhecida, sabe? Muita gente conhecida. O processo seletivo não foi... Eu acho que não foi transparente, né? Não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa que tinha uma base, tem uma base ainda em Niterói, uma grande empresa. Eu fui fazer o processo porque eu conhecia uma pessoa que trabalhava na empresa, me indicou para o processo. Inclusive essa pessoa falou que iria me ajudar a ingressar e tudo mais. Eu fui lá, mas não conhecia ninguém, não conhecia a empresa, não conhecia nada. E eram 5 vagas, né? E quando eu vi, tinha umas 30 pessoas na sala. E eu via o pessoal do RH conversando nitidamente, assim, como é que tá seu pai, fulano? Olha aqui, filho do fulano e tal. Aí eu pensei assim, caramba, 5 vagas, eu já vi um monte de gente conhecida aqui, e eu tô aqui só mesmo para endossar o processo. Esse que eu pensei, e isso acontece mesmo, né? E o processo seletivo ele era interessante, que ele falava assim, né? No final o pessoal falou, olha, vocês vão ligar pra gente para saber o resultado de acordo com a ordem alfabética. Aí o meu nome, que começa com L, né, tinha uma data. Desculpa aí, botei a mão na frente. Tinha uma data. Nessa data tinha lá que eu tinha que ligar para conferir. Eu liguei. Quando chegou nessa situação em que eu liguei, eles falaram apenas que eu não fui aprovado. Só que eu sabia que eu tinha ido bem na prova, porque você sabe quando você resolve uma questão, quando você entende do assunto, quando você domina aquilo, como você sabe resolver. Então, você pode até errar, pode, claro, né? Mesmo você tendo certeza que acertou, não quer dizer que a sua certeza seja certeza absoluta. Mas toda a prova, né? Então eu sabia que ali eu teria uma boa pontuação. Quando eu liguei, o rapaz do RH me falou assim, você não foi aprovado. Aí eu falei assim para ele, mas eu poderia pelo menos saber a minha nota? Porque eu tenho certeza que eu fui muito bem na prova, só para eu tentar mapear onde eu errei. Ele, não, a gente não revela a nota da prova, só se é aprovado ou não aprovado. Isso acendeu uma luz vermelha para mim, claro, né? Falei assim, caramba, pensei. Poxa, o processo não é transparente, porque se eles não falam a nota, eles não te dão a oportunidade nem de questionar, ainda mais alguém que sabe que, por exemplo, que gabaritou. Se você não sabe, ele não pode falar, você tirou 1, tirou 5, você vai falar, não, impossível, posso ver a correção? Então eu notei, né, essa empresa é uma grande empresa, ela é famosa, né, ela tem uma imagem, né, investe muito em imagem, em marketing, mas aquilo ali eu sabia que não era que não foi um processo seletivo transparente. E isso ficou muito na minha cabeça, eu desisti. Eu sempre falo nos vídeos que eu não tenho mérito na questão de falar que eu tentei sempre no ROV. Mentira! Nunca falei isso e não falo, não aconteceu dessa maneira. Só que eu era um funcionário público, eu era da Marinha, então assim, eu simplesmente desisti. Falei, esse negócio de ROV, maior furada, deve ser só indicação. Vou voltar aqui pro Arsenal de Marinha, estou fazendo faculdade de engenharia, vou me formar em engenharia e ficar por aqui mesmo. Pelo menos os concursos são um pouco mais transparentes, um pouco, né? Que nem concurso também a gente pode confiar, concorda? Ainda mais a gente está falando de Brasil, tudo é corrupto. O poder público é corrupto, mas o poder privado também, poder privado não, né? A iniciativa privada também é corrupta. Então, eu desisti. Só que aí teve a questão do curso de ROV, que fez contato comigo. Muitos amigos falaram que eu deveria fazer, que era uma boa, porque o investimento do conhecimento ninguém me tiraria. Eu falei assim, mas tem que pagar pelo curso, poxa, nada a ver. Mas aí o pessoal me convenceu, cara,
você está discutindo de pagar ou não por um curso. Aí ele deu um exemplo legal. Meu filho está discutindo se compra qual fralda é a mais barata, qual remédio, qual mamadeira, qual leite para o filho. E você está tendo a oportunidade de decidir, escolher fazer um curso ou não. Agarra essa oportunidade, porque o conhecimento ninguém vai te tirar. No mínimo você vai estar mais preparado. Eu fiquei com aquilo aí na cabeça, segui aquele conselho, que foi a melhor coisa que eu fiz o curso, fui o primeiro colocado do curso, depois fiz as provas das empresas e entrei na primeira que me chamou. Por que eu estou contando essa história? Depois que passou um tempo, 4 anos, eu me tornei instrutor de ROV, coordenador de operações, e um colega, na época gerente de ROV, que tinha sido meu gerente, colega porque eu achava que ele era meu amigo, a gente não é mais próximo, mas ele ligou querendo mandar os funcionários dele para treinar com a gente. E aquilo me marcou muito, que ele falou assim, ele sendo gerente, falou assim: poxa, vocês reprovaram o meu pessoal, porque o pessoal era muito fraco. E todo mundo sabe que trainee é indicação. Eu, por exemplo, foi meu tio que me colocou. E eu corrigi ele, falei assim: cara, eu não concordo, porque você entrou porque o seu tio te colocou. Mas eu, por exemplo, não conheci ninguém, eu tenho certeza. Eu entrei pro meu mérito próprio, porque eu não tive ninguém para me ajudar. Eu não conhecia ninguém, eu fiz um curso que eu paguei do meu bolso, né? Eu fiz as provas sozinho. Então, outra fase. Depois que passou isso, eu pensei assim: caramba, as pessoas que entraram por esse meio, por esse método, não vão acreditar que os outros entrem pelo método do mérito. Ótimo, isso é normal. Da mesma maneira que vocês têm que entender que quem não precisou fazer um curso, se especializar e não investiu na própria carreira, fazendo um curso de ROV, nunca vai apoiar para fazer um curso de ROV, porque ele não precisou fazer. Ainda mais a geração mais antiga. Então, por que hoje vocês encontram até gerentes, coordenadores, pessoas que têm uma certa influência, falando que não é bom fazer um curso? Porque eles não precisaram fazer, um parente foi lá e colocou ele, gente. Então, como que essas pessoas vão pregar alguma coisa que elas nunca viveram, né? Agora, pensa comigo, você tem parente? Se você tem parente, você vai nessa onda. Você tem conhecido? Você tem alguém para te indicar? Se você tem, você para de chorar e vai e pede seus amigos para te ajudar. Se você não tem, como foi o meu caso, como foi comigo, você estuda, você pesquisa sobre a área e você vai entrar e você vai conseguir, porque você vai romper essa barreira. Ah, mas aí é difícil, porque eu vou competir com um monte de gente que está entrando. Sim, mas o processo seletivo são 30 vagas, 20 vagas, eles vão pegar lá 5 pessoas lá deles e vão colocar. Isso acontece? Acontece. Eu fui gerente, eu vi isso acontecer. Eu já estive em processo seletivo de trainee, que o meu diretor falou: ó, 3 vagas é para esse pessoal aqui da Petrobras, do amigo meu da Petrobras. Ah, eu quero uma vaga aqui o vice-presidente da empresa mandou essa vaga aqui. Claro que acontece. Ninguém é ingênuo, não sei se vocês ainda são ingênuos, mas quem vai deixar de ser, de achar que isso não acontece. Mas é interessante, eram 32 vagas. 32 vagas. Eu tinha que reservar 3 e não tinha discussão. Poxa, será que você não consegue competir com 28 vagas, com 25 vagas, com 10 vagas que sejam? Porque nem todas as vagas são para isso. Eles não colocam todo mundo assim. Então você vai ficar chorando no mimimi dessa coisa, mimimi mesmo, porque sempre é quem não estuda, sempre é quem não corre atrás, aí fez uma vez o processo, 2, 3, que seja, e não passou porque realmente não tem um conhecimento técnico, não está estudando, e estão falando: ah, porque tem que ter QI. Sim, quem tem QI vai entrar mais rápido, como quem tem inglês vai entrar mais rápido. Aí você vê alguém falando inglês, a pessoa entra pelo mérito: ah, porque tem QI. Não é. Às vezes, será que não é melhor a gente assumir que não está preparado ainda e correr atrás? Será que não é melhor a gente assumir assim: ó, não chegou a minha vez agora? Poxa, eu tenho vários casos. Eu tenho casos de ex-alunos que eram do meu bairro. Eu tenho um que ele tentou 7 vezes. Entrou na 8ª. Né? Então, das 7 que ele tentou, na 8 ele conseguiu. Então, na 8ª vez ele entrou. O cara não desistiu e entrou. Imagina se ele ficasse assim: ah, pô, na 3ª não, isso aí não é pra mim. O cara entrou na 8ª, você conversa com ele e fala: valeu muito a pena. Agora ele é um superintendente de ROV. Ele já é um superintendente de ROV. Um outro caso, que já é supervisor de ROV, tentou 6 vezes.
entrou. Então, será que essas pessoas estão erradas então? Será que elas insistiram demais? Ou será que tem que desistir logo na segunda ou na terceira? Porque se você não entrou é porque estão colocando gente. E se colocou nesse processo, talvez no outro não sobre mais gente, todo mundo já entrou, todo mundo já foi QI, já está lá. E você entra, vai ser a sua oportunidade, a fila vai andando. Mas não fica colocando, entendeu? Eu vejo muito isso, pessoal, tem que ter QI, eu não tenho. Então assim, eu não sou uma mentira, eu sei da minha vida, eu não conhecia ninguém e entrei aí. Então eu sou um milagre? Então, será que você também não pode ser? Se eu sou um milagre, você também pode ser um milagre. Então é muito importante, pessoal, parar um pouco e se preparar, olhar um pouco para si, se preparar e parar de ficar falando. Eu estou falando isso porque eu estou recebendo mensagem direto. Eu tenho um caso de um rapaz que trabalhava comigo, um ex-aluno, vou segurar aqui que meu braço está doendo, um ex-aluno que eu contratei ele para trabalhar comigo no RLV, levar o RLV no treinamento, ligar, desligar, ele já estava no treinamento, eu pagava ele nesse freelancer. E ele desanimado, trabalhando com Uber, tô desanimado, RLV que é indicação. E aí eu desisti de ficar insistindo. Eu falava, cara, não desiste. Aí uma vez eu tive uma conversa muito séria com ele, eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou falar pra você, enquanto você tiver essa mentalidade de derrotado, de que você, na cadeia alimentar, tá lá no bottom, e que você só serve para perder, e que você só entra no processo seletivo para perder, para ser reprovado, para gastar dinheiro com passagem, gastar dinheiro com alimentação, ir para Macaé à toa, e que você só perde, que os outros só ganham, e que só entra se... Ainda ficava assim, você tem que me ajudar, tem que fazer contato. Eu falei, não é assim, se você não passar no processo seletivo, na parte técnica, não adianta. E aí eu falei com ele, enquanto você tiver a mentalidade derrotada, você realmente nunca vai conseguir, vai continuar aí reclamando. Agora, se você vai na entrevista desse jeito que você fala comigo, meu querido, eu também te reprovaria. Agora, se você mudar essa postura e falar com decisão e mostrar que a empresa vai ganhar muito em ter você lá, e você mudar essa postura, não só na entrevista, mas antes do processo, eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. E eu nunca tinha falado de uma maneira mais enérgica assim com essa pessoa, sempre, não, vai dar tudo certo. Fez um processo para uma empresa também, não vou falar o nome, mas uma empresa brasileira que está crescendo bastante no Brasil, entrou. Eu estou falando de 3 meses e 15 dias depois dessa conversa, porque ele se inscreveu no mês seguinte no processo, e nos outros 2 meses do processo ele teve a resposta que ele entrou. Então assim, ele falou, cara, ele foi diferente. Então, é a diferença também da sua atitude. Às vezes a gente coloca muita culpa nos outros, ou no processo, ou na situação que ou no meio externo, mas a gente não olha muito, entendeu? Para que se a gente está se esforçando também, se a gente está fazendo por onde. Você que está falando aí, que é indicação, você estuda de vez em quando? Você corre atrás do inglês? Você está procurando saber sobre a empresa que você aplica para o processo seletivo? Com que tipo de sistema ela trabalha? Quais são os navios, quais os tipos de operações, como é essa empresa no mundo, como é essa empresa no Brasil. Você se interessa nisso? Você estuda sobre a área para fazer uma boa entrevista? Você se preocupa em investir em você mesmo, em conhecimento? Ou fica só esperando as coisas acontecerem quando dão errado para você falar que você é vítima da sociedade? Desculpa ter esse papo com vocês, eu sei que eu tô aqui sempre para levantar, mas se não falar isso, como eu falei com várias pessoas, e geralmente quando eu tive essa conversa foi quando deu certo para elas, é que eu não vou ficar em paz. Então assim, por favor, gente, estuda, corre atrás, faça todos os processos. Não passei no primeiro, faz o segundo. Não passei no segundo, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto, que seja. Mas você vai estar sempre mais preparado, você vai ver as questões que caem, você vai ver os processos. A empresa também começa a ver você nas suas tentativas. E depois essas empresas vão brigar por você. Quando você já tiver experiência, muda, como aconteceu comigo. Não sabe essa empresa que eu falei para vocês agora, que eu não passei? 2 anos depois, me chamou para me contratar como piloto com experiência, me dando várias promoções. Várias que eu digo, 2 promoções a mais do que eu já tinha. Olha como é que muda a situação. Agora eu ia ficar chorando lá. E olha que eu não fiz o certo totalmente, eu não insisti. Eu fiz o curso e entrei porque o curso me chamou.
Porque talvez se o curso também não tivesse me chamado, eu não teria ingressado no RLV, porque eu desisti na primeira. Não façam como eu fiz, não desistam na primeira não. Continue tentando, porque eu não tive orientação de ninguém. Ninguém me ajudou, ninguém me esclareceu nada, ninguém tirou dúvidas para mim, ou dúvidas minhas. Nunca. Eu tive que ficar pesquisando tudo. Vocês hoje têm esse acesso, as pessoas se comprometem a ajudar. Então, assim, escuta, por favor, esse conselho. Mas também, se você não quiser escutar, tá tudo bem, tá? Se você acha que pode ou não pode, de qualquer maneira você está certo, tá? Depende do que você está pensando e o que você pensa e como você se vê, tá bom? Um grande abraço, queria deixar esse recado. Eu vi muitas mensagens aí do pessoal nas redes sociais aí falando sobre a indicação, se não for indicação não entra, eu tentei uma vez, não consegui, eu acho que tem que conhecer alguém. Então, assim, ou fiquem com esse pensamento e pode se resignar, fica dentro de casa ou tenta outra coisa, né? Mas eu garanto uma coisa, nem tudo vai ser flores, né? Nem tudo vai ser certinho, nem tudo vai ser tão perfeito como você pensa também nos outros segmentos, tá? Porque eu já trabalhei no segmento público, já trabalhei como gestor, já trabalhei como instrutor de RLV, piloto de RLV, supervisor de RLV. Garanto para vocês que não é muito diferente nenhum desses setores. As coisas não são fáceis, né? E a gente tem que realmente driblar muita coisa. Então, siga em frente, estuda, se prepare, né? Que a oportunidade, quando vier, vai encontrar você preparado, tá bom? Um grande abraço.